Ontem eu estava orando e o Senhor falou muito ao meu coração sobre vontades. E eu queria liberar essa noite uma palavra sobre esse tema que o Senhor esteve falando comigo. Quem aqui tem vontade de fazer algo que nunca fez na vida? Muitos, né? É incrível como eu estava pensando ontem, enquanto eu estava orando, e eu estava imaginando como nós buscamos, todos nós, sempre buscamos alguma coisa que temos a impressão que vai mudar a nossa vida se nós alcançarmos. Eu creio que todos aqui têm um plano, uma vontade, um sonho, seja lá como queiram chamar. E nós vivemos dias após dias no anseio de realizar essas vontades. Amém? Se você falar para mim, pastor, eu não tenho vontade nenhuma. Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, vem orar comigo depois. Porque o ser humano, se ele chega num ponto de perder a vontade de fazer as coisas, de ter as coisas, de mudar alguma coisa na sua vida, eu posso dizer que essa pessoa, ela perdeu a capacidade de sonhar. Ela não está mais vivendo, ela está só existindo. Porque enquanto nós vivemos, nós sempre temos vontade de alguma coisa. Não é assim? E ontem eu estava orando, né, a respeito disso, e o Senhor começou a trazer à minha memória algumas vontades que eu também já tive. E é engraçado, eu não sei se isso acontece com você, mas muitas vezes nós temos vontade que aconteça algo na nossa vida e parece que aquilo é de uma maneira tão imprescindível que se aquilo ali não acontecer, parece que a gente não vai ser feliz. E muitas vezes a gente luta para que isso aconteça e de repente aquilo ali acontece. E aí a gente se frustra, porque a gente entende que aquilo ali não mudou a nossa vida da maneira que a gente achou que ia mudar. Não sei se alguém já passou por essa situação, de lutar muito por uma coisa e de repente aquilo acontece e parece que aquilo já não faz tanto sentido na tua vida. E tem alguma coisa errada, pastora, sobre ter vontades? É claro que não. Eu também tenho vontades de muita coisa. Mas o que eu queria falar com você a respeito disso essa noite? Eu queria te orientar, queridos, para que você não sofra frustrações com relação a algumas vontades que você vai ter na caminhada com Cristo. Porque se nós olharmos esse aspecto como num sistema mundano, nós vamos ver que hoje nós estamos vivendo uma fase do ter, né? Quanto mais temos, mais postamos, mais aparecemos, mais evidenciamos. E é tão enganoso isso. Essa semana eu estava brincando até com a Luísa. A Luísa chegou lá em casa para almoçar do serviço. E ela chegou, almoçou, e eu comecei a fazer um bolo para ela comer antes de trabalhar. E eu fiz um bolo, e aí ela pegou e, na hora que eu estava virando a calda no bolo, ela, peraí, deixa eu filmar. Mas para que filmar a calda do bolo, Luísa? Ah, deixa eu filmar aqui. Quem viu o bolo de cenoura sendo filmado? Bastante gente, né? E ela começou a filmar aquilo ali, e eu estava comentando com ela, você está vendo, Luísa? Olha como a rede social é enganosa. Como que as pessoas podem analisar um post desse? Poxa, ela está toda arrumada, acabou de chegar do serviço, aí ela almoçou, agora ela já está filmando um bolo ali, mas tudo isso no horário de almoço, ela está fazendo e nem esculhambou o cabelo, nem sujou a roupa. Nossa, eu quero essa vida para mim.
Muitas vezes é assim que a gente vê algumas coisas da internet, né? E eu estava falando para ela, você está vendo, Luísa, como a internet engana? Filma agora a empregada. Eu estava toda esculhambada, ela até virou para mim e disse, não me filma não. Mas, na verdade, a realidade não era aquela pessoa ali, toda super arrumada, fazendo um bolo. Por trás daquela pessoa ali tinha uma pessoa desarrumada, toda suja, porque eu estava até meio que limpando a casa, fazendo um bolo. Só que o post não aparece eu, só aparece ela. E muitas vezes, queridos, nós geramos na nossa vida vontades em cima de aparências completamente enganosas. Mas é ruim, pastora, ter vontade de ser assim, ou ter vontade de ter algo, ou lutar por algo, de forma alguma. Hoje, eu só orientaria você, diante de toda vontade que você tiver, você fazer alguns questionamentos antes de lutar tanto. Para que eu quero isso? E se isso acontecer, o que vai mudar na minha vida? Porque muitas vezes, queridos, nós só miramos em algo e queremos e lutamos e perdemos o nosso tempo. E eu posso falar disso para vocês, porque eu já vivi mais de metade da minha vida, com certeza. Pelo menos daqui a mais uns 8 anos, a Bíblia diz que o resto é só cansaço e enfado. Em nome de Jesus não vai ser. Eu vou aproveitar ainda muito mais. Mas eu já caminhei um bom pedaço. E olhando para trás, eu entendi que muitas coisas que eu achei que eram imprescindíveis para mim, não mudaram em nada a minha vida. Mas graças a Deus que eu tive um entendimento, conhecendo Jesus, que eu precisava conciliar a minha vontade e a vontade dele. E aí, queridos, quando você entende isso na sua vida, eu posso garantir para você que tudo começa a fazer mais sentido. Ah, pastora, daí é só coisa boa que acontece? Não. Algumas portas se abrem, outras se fecham. Mas eu posso garantir para você que tudo tem um caminho a percorrer. E para tudo isso, existe um alvo que dá sentido para a tua vida. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre a vontade de Deus para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. E ontem o Senhor falou muito comigo, num texto de Lucas 22:42, eu queria que colocassem. Lucas 22:42. Abre aí na tua Bíblia, se você quiser anotar. É tão bom, queridos, quando o Senhor dá uma direção para as nossas vidas. E a palavra de Deus, lá em Lucas 22:42, ali, para me explicar para você, Jesus, ele está prestes a ser crucificado. E ele convida os discípulos a ir com ele orar. E ali os discípulos param no jardim do Getsêmani, na entrada, e Jesus entra. E ele começa a orar e falar com o Pai. E Lucas 22:42 diz uma frase da oração que ele diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Eu já li esse versículo 1 milhão de vezes e eu creio que todos aqui já ouviram esse versículo, amém? Que é um versículo muito comum. Mas quando o Espírito Santo trouxe esse versículo para mim, e eu entendi, queridos, olhando para todo aquele texto ali que eu estava lendo, eu entendi uma coisa. Houve ali uma troca de vontade. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Embora Jesus tenha pedido ali para o Pai
se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice, ou seja, aquele momento onde o pecado da humanidade seria colocado sobre ele. Naquele momento, Jesus olha para o Pai e fala: Pai, eu sei o que vai acontecer. Jesus não estava falando com certeza da crucificação, nem do tipo de morte que ele ia ter. Mas Jesus estava falando de um momento onde ia ser muito pesado para ele. Aonde todos os nossos pecados, todas as nossas dores viriam sobre a vida dele. Essa era a vontade do Pai para a vida dele. Esse foi o objetivo pelo qual ele foi concebido. Mas quando chega no momento, foi apavorante. A palavra de Deus diz que ele sentiu uma agonia tremenda no espírito dele, porque ele sabia o que ia acontecer. Então, Jesus se prostra diante de Deus. E ali existia duas vontades. A vontade de Jesus e a vontade do Pai. E Jesus coloca diante do Senhor essas duas opções. Pai, se tu puder, afasta de mim. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E esse texto, queridos, parece um texto tão simples e tão normal, mas eu quero falar uma coisa para você. Uma troca de vontade. Uma troca de vontade apenas. A troca de uma vontade mudou toda a história de uma humanidade. Mudou a minha história, mudou a tua história. Quando Jesus abre mão da vontade dele para viver a vontade do Pai, ele traz salvação para toda uma humanidade. E eu comecei a pensar. Eu falei assim: Deus, que coisa tremenda. Porque é algo muito simples. Mas é algo que muitas vezes nós não pensamos no nosso dia a dia. Vamos ser sinceros. Ontem eu estava conversando lá em casa um pouco com o Júnior. E eu falei para o Júnior: Júnior, às vezes a impressão que eu tenho é que muitas pessoas têm uma vida. Essa daqui é a minha vida. E ninguém se mete na minha vida. Eu vivo essa vida aqui conforme eu quero. Eu decido a minha vida. Eu decido que horas eu levanto, que horas eu durmo. Eu decido que horas eu converso com alguém, que horas que eu desligo meu telefone e não falo com ninguém. Que horas eu tenho que trabalhar, que horas eu tenho que comer. Eu decido a minha vida toda uma semana. E de repente no domingo eu estou aqui, ouvindo sobre a vontade do Pai. E parece que são duas coisas que andam paralelas, mas não juntas. Algumas semanas atrás eu trouxe uma palavra, sendo um com Cristo. Quem estava aqui? Quem ouviu essa palavra? Amém. Eu trouxe essa palavra, sendo um com Cristo. Mas como que nós podemos ser um com Ele, mas levarmos as nossas vidas tomando as nossas próprias decisões? E muitas vezes, queridos, nós usamos o nome de Jesus quase que como um amuleto para resolver algumas áreas da nossa vida. Sinceramente, é isso que nós fazemos muitas vezes. E não deveria ser assim, queridos. A nossa vontade, ela deveria estar completamente alinhada com a vontade de Deus. E eu quero fazer essa pergunta para você nessa noite. Você não precisa me responder alto, mas responde aí para Deus. Quantas vezes, diante de um projeto seu, você
você dobrou o teu joelho e perguntou: Senhor, esse projeto aqui vai ser bênção na minha vida? Através desse projeto aqui, eu vou poder abençoar quem está perto de mim? Esse projeto vai mudar a minha história? Muitas vezes nós não agimos assim. A gente vai decidindo. As coisas vêm e a gente vai decidindo. E eu comecei a pensar um pouco na minha vida, porque Deus deu essa palavra para mim. Eu estou passando ela para vocês. Mas essa palavra veio para mim meditar. Inclusive, eu nem ia pregar hoje. Quem ia pregar era o pastor Renato. E ainda há pouco ele pegou e falou: não quer pregar hoje? E eu peguei e aceitei. Mas quantas vezes, queridos, a gente faz as coisas sem antes consultar a Deus? E eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha vida. E até estava conversando ontem e eu comecei a pensar em algumas coisas. Nós nos convertemos em 1990. 1990. O Renato se converteu. Eu comecei na igreja. 1992. Realmente o Senhor tocou o meu coração. E eu entendi o que era andar com Jesus. E eu não sei se a gente ficou meio louco assim, né, no começo da conversão. Mas tudo que acontecia com a gente trazia sempre para o espiritual. A gente entendeu que o Senhor, Ele tomou conta 100% da nossa vida. E eu comecei ontem assim a pensar em algumas coisas que aconteceram na minha vida. E quando tu anda com Jesus, queridos, Ele vai abrir algumas portas para ti e Ele vai fechar outras portas. E muitas vezes, se a gente estiver só no nosso natural, a gente não vai entender as portas que Ele fecha. Mas existem algumas portas que você jamais vai entrar se outras não se fecharem. Eu lembro que as crianças eram pequenas e eu fiquei um tempo sem trabalhar. E depois de 6 anos eu entrei de novo no mercado de trabalho e eu comecei a trabalhar no órgão público. E eu não era efetiva. E 3 anos depois trocou o governo e eu saí dali. E ali era muito cômodo para mim trabalhar. Eu ganhava muito pouco, mas muito pouco mesmo. Acho que eu trocava mais ou menos o colégio da Luísa para trabalhar. Mas ali era um ambiente tão bom, era tão cômodo, era tão gostoso de trabalhar. E eu lembro que quando mudou aquela política, eu lembro que eu fui para casa e eu chorei muito. E eu pensei, poxa vida, eu vou ter que sair daquele emprego, aquele emprego é tão bom. E a porta fechou ali para mim. E eu questionei um pouco a Deus. E depois eles me chamaram, falaram que eu podia esperar alguns meses para ver se ia acontecer uma licitação e eles iam me contratar de novo. Mas eu não quis esperar também, comecei a mandar os meus currículos. E eu comecei a trabalhar numa empresa de publicidade. E quando eu entrei na empresa, eu não gostei daquele tipo de trabalho, era vendas. Eu não gostava de vendas. E eu fiquei ali 1 ano e 3 meses naquela empresa. E naquela empresa, eu ganhei muito mal. Alguns meses eu nem recebia. E hoje, olhando para trás, naquele lugar ali, eu sei que o Senhor me colocou ali para levar a palavra de Deus para uma pessoa que era gerente daquele lugar. Porque foi só ela aceitar Jesus, eu recebi uma proposta melhor. Mas eu não sei vocês, mas todos os dias que eu ia trabalhar, eu sempre ficava imaginando, Deus, tem um mistério aqui. Porque é impossível, se eu sou tua filha, eu sou uma pessoa que eu contribuo com o teu reino, eu não posso estar aqui passando esse perrengue.
mas eu sabia que tinha um mistério ali. E dali, essa gerente aceitou Jesus, e ela teve uma vida tão transformada, que muitos já sabem até o testemunho que eu já contei. E ela mesma foi que me indicou para um outro serviço, onde eu ganhei muito dinheiro, fui muito remunerada. Foi realmente um emprego muito bom, que eu trabalhei 15 anos na Unimed. E ali eu vi assim, o quanto que Deus fez na minha vida. E eu lembro que eu estava naquela sala ali, sendo recrutada, e tinha 40 pessoas para 5 vagas. E eu cheguei em casa e falei para o Renato, só por Deus para mim ser recrutada. Porque o pessoal todo é muito mais especializado que eu. E o Senhor abriu essa porta de uma maneira tremenda para mim ali. E foi um lugar onde muitas coisas boas aconteceram na minha vida. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você porque toda vez que a gente entende que a nossa vida com Jesus não é só domingo, é o dia a dia, a gente começa a entender que todo o caminho pelo qual a gente vai passando são etapas que o Senhor vai colocando na nossa vida. Quando a gente entende, nós sempre entendemos uma coisa lá em casa, que a coisa mais importante era o reino. Não tinha outra coisa mais importante. Que não importava o que eu estava fazendo no momento, mas eu estava ali, de alguma maneira, a serviço do Senhor. Porque eu entendi, queridos, que o Senhor tem uma vontade para a minha vida. E hoje, eu queria muito que você entendesse isso. Que não tem como separar aquilo que você é daquilo que você está fazendo aqui dentro. A palavra de Deus, lá em Salmos 139, no versículo 16, tá? Olha o que diz lá. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, ainda quando nenhum deles existia. A palavra de Deus está dizendo aqui, queridos, que ainda quando você estava no ventre da tua mãe, Deus escreveu todos os teus dias. Difícil acreditar? É a palavra de Deus que está dizendo. Todos os teus dias estavam escritos. Eu quero dizer para você que existe uma vida de vitória para você. Amém? Ninguém diz amém? Ninguém quer uma vida de vitória? Às vezes quando Deus dá uma palavra para a gente, quem é pastor vai entender. A gente chega aqui e a gente quer, de uma maneira tão desesperada, colocar isso no coração de todo mundo. Porque eu sei que isso é uma chave muito importante para a gente decolar. Muito importante para mudar algumas coisas na nossa vida. E eu peço, em nome de Jesus, que o Espírito Santo essa noite abra o teu entendimento, mas de uma maneira tão tremenda que você possa entender o que Ele está querendo dizer para você. O que Jesus está dizendo para você é que todos os teus dias estavam escritos por Ele. Ah, pastora, por que eu passei tanto problema, tanto perrengue até aqui? Porque você viveu a tua vontade. Ali no Getsemane, se Jesus tivesse vivido a vontade dEle, eu e você não estaríamos aqui, queridos. Foi esse trocadilho de vontade
que fez com que eu e você fôssemos transformados, fôssemos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Foi esse entendimento. A palavra de Deus diz que enquanto Jesus orava, os anjos o confortavam, para que ele pudesse entender a vontade do Pai. Existe uma história de vida para você. E se você já caminhou até aqui, sem viver essa história, ainda dá tempo. Porque a palavra de Deus diz que a todo momento Ele está pronto para te receber. Mas muitas vezes, queridos, nós somos tão cabeçudos que nós preferimos continuar ali, dando murro em ponta de faca. Ah, pastora, mas como é que eu consigo entender essa vontade de Deus para a minha vida? Como é que eu consigo viver essa vontade de Deus para a minha vida? Queridos, o meu desejo é que essa noite você entenda, amanhã, 8 horas da manhã, quando o despertador tocar, quando você levantar, você diga assim: estou indo para um culto para Deus. Pô, mas eu estou indo para o meu trabalho, não importa. Ah, mas eu estou indo para a faculdade, não importa. Mas Jesus vai comigo. O problema, queridos, é que quando nós saímos daqui, nós vamos embora e deixamos Ele aqui dentro. Esse aí é o nosso único problema. É muito pequeno, mas ele faz uma diferença enorme na nossa vida. Pastora, como é que eu vivo a vontade de Deus? Eu ando com esse versículo direto, né? Romanos 12, 2. Eu quero te dar alguns caminhos para você chegar lá e viver a vontade de Deus. Amém? Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe um método. Como é que eu vou experimentar, pastora, a vontade de Deus? Sai da forma desse mundo, queridos. Sai da forma desse sistema. Não deixa o mundo te moldar. Porque o que esse sistema quer é colocar você dentro de uma forma. O que esse sistema quer lutar para você não ser transformado. Porque o inimigo sabe que se houver uma transformação na tua vida, se você for para a palavra de Deus, não como aquele que quer decorar todos os versículos, mas como aquele que quer conhecer Jesus e se transformar num pequeno Cristo, se transformar em alguém parecido com Jesus. Se você fizer isso, queridos, essa transformação vai gerar em você um lugar para que a vontade de Deus entre na tua vida. Isso não agrada o diabo. Sabe por quê? Porque ele prefere manter você nos padrões do mundo. Não, deixa eu manter ele nos padrões do mundo. Por quê? Porque nos padrões do mundo eu não sou proibido de nada. Nossa, que bom! Nos padrões do mundo eu não sou proibido de fumar uma maconha.
e acabar com o meu cérebro. Nossa, que coisa boa! Nos padrões do mundo, eu não sou proibido de encher a minha cara de bebida e acabar com a vida da minha família. Nossa, na forma do mundo, eu resisto a tudo que é falado a respeito do Evangelho, e eu vivo como eu quero, e ninguém se mete na minha vida. Na forma do mundo, eu repreendo uma igreja que quer roubar dinheiro das pessoas. E eu uso essa semente que eu poderia semear no reino para viver dela. É assim que o inimigo tem te aprisionado. Você não é proibido de nada quando você se transforma. O problema é que quando você não se transforma, você não é capaz de conseguir dizer não a certas coisas. Quando você não é transformado, é impossível você chegar em algumas mesas e dizer: eu não vou participar. Você não consegue. Você é livre, né? Queridos, a palavra de Deus está dizendo: não te conforma com isso que o mundo chama de liberdade, mas renova a tua mente. Renova a tua mente no entendimento da palavra de Deus, para que você possa experimentar a vontade de Deus na tua vida. Não te engana, queridos. A cada percalço que acontece na tua vida, olhando para os outros como desculpa e falando: se Deus quiser assim, né? Paciência. Deus não quis assim, queridos. Muitas coisas acontecem porque você quis assim. Porque a palavra de Deus diz que a vontade dele para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Pastora, como é que eu vivo essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Viva 100% daquilo que você declara que é aqui, lá fora. Viva 100%. Pastora, mas a senhora não sabe o lugar que eu trabalho. Se eu for falar de Jesus lá, eu perco o emprego. Você não precisa falar. Você só precisa ser parecido com Ele. E se o fato de você ser parecido com Jesus, queridos, te exclui de alguma coisa, dá glória a Deus, porque é livramento. Nós já tivemos na nossa casa a experiência de perder o emprego por causa de Jesus. Mas Jesus abriu portas muito melhores. Não te amolde a esse mundo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está num lugar trabalhando e você veste uma fantasia de mundano para agradar todo mundo que está ali ao teu redor. E muitas vezes, queridos, Deus te colocou naquele lugar para você ser parecido com Ele, para salvar a vida de alguém. E esse preço vai ser cobrado de você. Não se amolde aos padrões que o mundo impõe. Seja lá fora aquilo que você é aqui dentro. Muitas vezes, quando nós falamos de viver a vontade de Deus, eu sei que isso muitas vezes remete a
Ah, pastora, eu não tenho dom para a igreja. Eu não tenho dom para ministério. Queridos, eu não estou falando em você viver a vontade de Deus sendo um pastor, sendo uma pastora. Eu não estou falando de você viver a vontade de Deus para ser um diácono ou para ser alguém para trabalhar na igreja. Eu estou falando para você ser parecido com Deus. Eu estou falando para você viver a vontade de Deus, Ariana, para ser médica lá onde você é. Porque alguém vai chegar lá precisando de um diagnóstico, mas vai ter alguém que vai chegar lá, que vai olhar para você e vai dizer: tem algo diferente em ti que eu preciso. É aonde você estiver, queridos. Ah, mas no meu serviço não dá. Dá. Não limita a Deus. Não limita o poder de Deus a um culto de domingo. Porque Deus quer te usar aonde você estiver. Não limita aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Deus te usa em qualquer lugar, queridos. Você sendo pastor, você não sendo pastor. Esses dias eu escutei o testemunho de uma menina que contou a maneira que ela se converteu, a maneira que ela creu realmente que existia algo. Eu estava pregando e ela veio aqui na frente, mas não foi a minha pregação que convenceu ela. Não foi os louvores que convenceram ela. Foi uma pessoa que saiu daí onde você está sentado e veio aqui na frente, trouxe um recado de Deus e contou a ela tudo o que estava se passando na casa dela. Não limita a Deus, queridos. Deus, Ele quer te usar independente do lugar que você está. A única coisa que você precisa é entender a vontade dEle para a tua vida. Mas para você viver a vontade de Deus, você precisa transformar a tua mente. Terceiro ponto. Para você viver a vontade de Deus, você precisa renunciar à tua. Foi o que Jesus fez lá no Getsemane. Pai, essa não é a minha vontade, não. Querer, eu queria a minha. Todavia, seja feita a tua. Para viver a vontade de Deus, queridos, nós precisamos renunciar a nossa. Lucas 14, 33. A palavra de Deus é clara, né? Qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não é digno de ser meu discípulo. Ah, pastor, eu tenho que dar tudo que eu tenho para os outros? Só o teu coração, queridos. Sabe por quê? Porque é no teu coração que procede as fontes da vida. É do teu coração que vêm os desejos. É do teu coração que partem as tuas vontades. É só isso que Ele quer. Arranca tudo aquilo que está em primeiro na tua vida. E coloca em primeiro lugar a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que colocam Ele e o reino em primeiro lugar vão ter todas as coisas acrescentadas. Mateus 16, 24. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor a mim
perder a sua vida, acha lá. Isso aqui que ele está dizendo. Pega essa tua vida, esses teus costumes, esse teu ranço, tuas vontades, e joga tudo fora. E fala para ele: Pai, agora eu estou pronto para viver a tua vontade. Queridos, é tão importante quando nós entendemos a vontade de Deus. É difícil. Eu gosto de conversar com a Raquel de vez em quando, que a Raquel, a gente está falando das coisas. Ontem na célula, começa a falar alguma coisa que tem que fazer na Bíblia, ela, tá ficando difícil. Ela fala, ela expressa, né, Raquel? Tá ficando difícil. Seguir a Jesus não é para qualquer um, queridos. Seguir a Jesus é para quem entende de posicionamento. Seguir a Jesus é para aqueles que caminham sem olhar para trás. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Tá bom, pastora? Pegar minhas vontades todas, eu vou fazer que nem Paulo. Tudo que eu aprendi, tudo que eu achava, tudo aqui agora eu considero esterco. Eu jogo no lixo. E agora? Agora, queridos, seja sensível ao mover de Deus na tua vida. Seja sensível. Às vezes as pessoas falam que eu espiritualizo demais. Mas tudo o que acontece ao meu redor, eu dou uma paradinha para ver. Será que é Deus dando algum sinal? Seja sensível ao mover de Deus na tua vida. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Quando nós estamos cheios, quando nós nos despojamos da nossa vontade, do nosso eu, e nos colocamos diante do Senhor e falamos: Senhor, agora vem e toma conta. Cantamos um monte ali, né? Vem, a casa é tua, entra. Bate na porta, entra. Eu estou aqui do lado de dentro para abrir. Agora faz a tua vontade na minha vida. Sabe o que acontece, queridos? Ele começa a gerar no nosso coração o querer. Não sei se você já experimentou isso. Mas desde a primeira vez que eu fui na igreja, apesar de eu não ter gostado muito, uma coisa eu gostei. Esse pastor transformando essas mensagens da Bíblia, algo tão complicado para mim, em palavras que eu entendo. Um dia eu quero fazer isso na minha vida. Um dia eu quero pregar assim. O Senhor gerou no meu coração o desejo de pregar a palavra de Deus. E se Deus gera no teu coração algo assim, pode ser algo, queridos, que não está relacionado à igreja. Nem toda vontade do Senhor é para ser vivida aqui dentro. Mas de repente, eu estou lá no meu trabalho e Deus gera no meu coração: poxa vida, eu vou fazer alguma coisa aqui diferente. Todo mundo convida tanto, né? Ah, vou marcar um happy hour, vou marcar isso, vou marcar aquilo. Hoje eu vou fazer diferente. Vou chamar algumas pessoas aqui do meu trabalho. Eu vou orar com elas. O Espírito Santo, ele gera o que quer no coração da gente. E quando tu começa a trabalhar esse querer na tua vida,
Porque se o Senhor gerou querer, agora você vai atrás. Um dia o Senhor gerou no coração deles a vontade de tocar, a vontade de cantar. Eu tenho certeza que eles não ficaram parados de braços cruzados. Pelo menos muitos aqui eu sei que fazem aula, né? Por quê? Gerou querer. Agora vamos, é uma gravidez, né? Vamos nutrir esse querer. Porque a palavra de Deus diz que Ele gera o querer e o efetuar. Que na hora certa, queridos, aquele querer se transforma em algo palpável na tua vida. É a vontade de Deus sendo gerada em você. O problema, queridos, é que muitas vezes o Senhor olha para nós e vê a nossa vida tão cheia de tantas coisas que Ele para e pensa assim: se eu colocar um querer dentro do coração dele, ele não vai nem notar, porque o coração dele está tão cheio, mas tão cheio. Ah, pastora, que a senhora não sabe como é que a minha vida é de compromisso. Todos nós, queridos, temos o mesmo tempo diário. É uma questão de prioridade. Ninguém é tão ocupado que não tem tempo para se relacionar com Deus. E eu creio que essa noite é uma noite que o Senhor pede um lugar no teu coração.